Olá, Motolama na área. Durante os anos 50, o mundo ainda estava mudando por conta do desastre que foi a Segunda Guerra Mundial. Muitos países da Europa estavam destruídos, mas a mentalidade também estava mudando. As grandes motos do pré-guerra foram caindo em desuso por falta de grana do pessoal, e a dureza geral teve um papel importante. E é nesse cenário que lá na Itália, também destruída pela guerra, alguns fabricantes tentam se reinventar. É o caso da Piaggio e da Innocente, que notam que a reconstrução da Itália passa obrigatoriamente pela reconstrução dos meios de transporte. E com a crise geral, tinha que ser um veículo leve e barato. E assim surgem a Vespa e a Lambretta, que eram veículos onde de início se aproveitou muito do que já existia, que eram essencialmente baratos e protegiam os pilotos das estradas ruins, que era o padrão nessa época. Surgiu assim o conceito do scooter como conhecemos hoje. Apesar de muita gente achar que um scooter não é uma motocicleta, na realidade, um scooter é uma motocicleta com um arranjo racional dos órgãos e elementos, e um quadro com paralamas e tampas que escondem todas as partes mecânicas. E assim foi feito. Chassi monocoque, tudo montado de forma fácil que as mulheres pudessem usar com saias, e ainda a mudança de marchas no guidão. E é claro, a carenagem para proteger o piloto da sujeira, garfo dianteiro no estilo de trem de pouso de avião para a troca da roda ser um negócio simples, e finalmente sem corrente de transmissão para não dar trabalho. Aqui no Brasil, apesar de não termos sofrido tanto com a guerra, mas que sofremos com outras agruras, a situação não era muito melhor do que na Europa. Mas o fato é que essas motonetas vieram bem a calhar na situação do mercado brasileiro na época. E o trem ficou tão famoso que nosso parceiro Edu Fachequinho Rock Lama plantou uma no jardim para ver se nascia outra, só. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha prosa. Corro solto pelo... Hoje vamos contar de onde veio e como surgiu a febre das motonetas, que hoje são chamados de scooter. Motolama começando agora. Não entende o que é aquilo. Tem jacaré que tá nervoso, acelerando até o osso. Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Lá para o final dos anos 40, é claro, antes de existir o YouTube, não existia o Motolama, o que é uma pena. Não estávamos lá para testemunhar o início da indústria motociclística brasileira. Mas por sorte, hoje estamos aqui e podemos contar como tudo aconteceu. Por isso, convém verificar se está inscrito no Motolama, dê um cordial like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de scooter. E só para lembrar, amanhã vai rolar o 4º encontro Queens of the Mountain lá em Macacos. Eu vou estar lá. A gente se vê lá. Nossa história começa lá nos antigamente. A primeira scooter com cara de scooter nasceu em 1894, que muita gente acredita que foi a primeira moto. A empresa Hildebrand e Wolfmüller, lá de Munique, na Alemanha, apresentou a primeira bicicleta barra moto motorizada. Eles usaram um motor de 2 cilindros refrigerado a água. E como na época não existia nem motocicleta nem scooter, ela foi considerada a primeira bicicleta motorizada em produção. E já na década de 30, a Cushman, americana, que fabricava motores estacionários, resolveu, durante a Grande Depressão, colocar o seu motor estacionário numa moto com rodas pequenininhas. Sendo assim, ao meu ver, a primeira scooter. E o trem não caiu no gosto popular. Mas com a guerra, o exército americano comprou um tanto dessas lambretinhas, que na época ainda não tinha esse nome. A ideia era que fosse pequena e leve o suficiente para ser jogada de paraquedas. Após a guerra, com racionamento de combustível, pouco dinheiro e infraestrutura de transporte público detonada, as opções dos italianos eram circular de bicicleta. Mas para distâncias maiores, a bicicleta não funcionava. Aí tinham os carros, mas para a maioria dos italianos era inviável. Restavam as motos, mas além das pesadas motos inglesas serem caras, não eram confiáveis. Havia uma demanda para um novo tipo de veículo, que fosse econômico, barato e que pudesse enfrentar o sistema viário da Itália que estava destruído.
e ainda que pudesse carregar bagagem com os alforjes da Harley Rider. Esses alforjes são muito úteis, inclusive nas scooters. Visite o site da Harley Rider que você vai encontrar bolsas e acessórios para suas viagens de moto. E para ficar bom demais, use o código MOTOLAMA5 que você vai ganhar inteiramente grátis um desconto de 5%. O que o Motolama não faz por vocês, né? Pois é, mas bem antes de surgir a Harley Rider, surgiram os scooters. Eles deveriam reunir todas as vantagens de uma motocicleta e descartando tudo aquilo que o público em geral não queria. É aí que surgem dois caras, Enrico Piaggio e Ferdinando Innocenti. O tal do Fernando Innocenti, durante a guerra, produzia tubos de aço para atender à Força Aérea Italiana. Após a guerra, com suas instalações industriais e a Itália estragada, ele teve que achar um novo produto para tocar a sua indústria. E como nada se cria, tudo se copia, ele copiou a ideia das pequenas Cushman americanas. Essas Cushman eram usadas para levar mensagens. Lembra, na época ainda não existia o celular. Aliás, o celular dos caras era assim, ó. Pois é, o Innocenti percebeu que poderia aplicar a maioria das peças que já fabricava para montar um scooter. Ele viu a importância que um meio de transporte barato desempenharia na reconstrução da Itália. Innocenti botou em prática sua visão de um veículo simples, robusto e acessível. Tinha que servir para todos, inclusive mulheres com saia. E ainda transportar garupa, sem sujar a roupa. Innocenti adaptou sua fábrica de tubos de aço na cidade de Lambrate, que ainda estava meio destruída pela guerra, e começou a bolar o que seria a marca dos anos 50. Depois de uma treta com Corradino D'Ascanio, daqui a pouco eu falo dele, ele convocou o engenheiro Pierluigi Torri para botar a sua ideia no papel. O desenho começou com um cara sentado e foi desenhando a moto em volta dele. E no ano seguinte já estavam produzindo as famosas lambretas, que ganharam esse nome em homenagem à cidade de Lambrate, onde era a fábrica. Olha o vídeo de lançamento da encrenca. Ela vinha com um motor de 125 dois tempos. A mudança climática só surgiu bem depois. Na visão dele, os scooters trariam mobilidade para as massas. Era um transporte confiável, divertido e barato e revolucionário. A ideia era tão boa que melhorou a qualidade de vida da italianada. E para surfar na moda dos anos 50, ele ofereceu suas lambretas em 6 cores pastéis, diferenciando das outras motos italianas. E ainda no final da década de 40, foi exportada para vários países, tornando o Innocenti um dos grandes da indústria italiana. O fenômeno das scooters estava a caminho de se tornar uma lenda. A lambreta foi produzida na Itália até 1971. E é como dizem, quando surge a onda, todo mundo quer surfar nela. E o outro personagem da nossa história é Enrico Piaggio, que também entrou na mesma onda. Piaggio fabricava aviões durante a guerra, e por isso mesmo, seu galpão em Pontadeira foi pesadamente bombardeado. E com o fim da guerra, ele teve que reconstruir tudo. Mas fabricar aviões está fora de cogitação. As opções dele eram fabricar panelas ou veículos. Obviamente, ele optou por veículos, senão eu não estava aqui contando, né? E já no final da guerra, Enrico Piaggio, assim como Fernando Innocenti, queria reiniciar a produção com a ideia de fazer um produto de baixo custo e blá 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 blá. E com essa ideia na cabeça, partiu para o scooter. O motorino, como é chamado na Itália, foi desenhado pelo engenheiro Renzo Spalti e ganhou o nome de MP5, Moto Piaggio 5. Mas logo foi apelidado de Paperino, ou seja, o Pato Donald italiano. Não sei de onde tirar a semelhança. Ele vinha com um motor 2 tempos de 98 cm3 e chegava a impressionantes 50 km por hora. Foram produzidos uns 100 desses paperinos, que hoje valem uma grana azul. Mas Enrico Piaggio não gostou do projeto. É aí que surge o Corradino D'Ascanio, aquele que eu falei mais na frente. Ele era um engenheiro aeronáutico que trabalhava para o Fernando Innocenti no projeto da lambreta.
Mas como era engenheiro aeronáutico, seu projeto previa um chassi monocoque. Mas Inocente queria aproveitar seus tubos de aço. E como Corradino estava de má vontade, reza a lenda que ele não gostava de motocicleta, ele caiu fora e foi para o Piaggio mostrar sua ideia de projeto com chassi monocoque. E isso encaixou como uma luva para o Piaggio. Em vez de modificar o Paperino, Dascânio fez um projeto totalmente novo, da onde surgiu a Vespa. E, é claro, aproveitar algumas peças da sua indústria aeronáutica, como, por exemplo, esse trem de pouso funcionando como suspensão dianteira. Quando o Piaggio viu o primeiro molde em tamanho real, falou logo: "Sembra una Vespa", parece uma Vespa. Aí ganhou o nome. De início, as vendas foram modestas, bem longe do que o Piaggio e o Innocenti imaginavam. Mas logo a febre se espalhou, virando um dos fenômenos do transporte do século XX. O trem arrebentou mesmo com o filme Roman Holiday, de 1953, que em português chamou-se A Princesa e o Plebeu. Hey! Excuse me. Now, come back, you need to get here. As vendas responderam imediatamente, chegando a vender mais de 100 mil por ano. O Piaggio ficou tão animado com o resultado das vendas que chegou a escrever uma equipe de Vespa no ISDE, que eu vou falar um dia, International Six Days Enduro. E os caras levaram 9 medalhas de ouro para casa. E ainda apareceram 2 malucos que inscreveram as Vespas no Rally Paris-Dakar. E chegaram. E para finalizar, ainda montaram uma Vespa antitanque. Ela era montada com um canhão de 100 e tantos milímetros. Era só o que faltava, né? Mas infelizmente, na sequência, os carros começaram a ficar mais acessíveis. E a necessidade das scooters caiu. Mas o conceito dessas scooters era revolucionário. O design desses brinquedos por si só já era diferente do padrão das motocicletas. O chassi era monocoque, ou seja, não tinha aquele monte de cano passando pelo meio da moto. E ainda, a transmissão era direto na roda, eliminando a necessidade da corrente. E o motor era fixado junto com a suspensão traseira. Com isso, a mola, que já era monochoque, segurava tanto o motor quanto a balança da roda traseira. E como a balança pegava de um lado só, a roda era facilmente trocável. E com isso, ganhou até um step. Mas ao longo da década de 60, essas motinhas ganharam um novo alento na cultura londrina. Era a moda ter uma scooter. E os caras personalizavam enchendo de acessórios, embrabavam os motores e um monte de outras coisas para ficar com a cara do dono. Mas e aqui no Brasil? O Innocenti, o da Lambretta, começou a produzir em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Pode-se considerar que a Lambretta foi o primeiro veículo fabricado no Brasil, muito antes da Kombi ou da Romizeta. E vale ressaltar que em 1955 ainda não existia mão de obra especializada, e os caras ralaram para conseguir gente para trabalhar. Até que finalmente, em 1956, lançaram a Lambretta. E com exigências de nacionalização, os caras passaram rapidamente de 50% de nacionalização para 90% em 58. Olha a fábrica aí, cheia de político querendo aparecer. E os caras lançaram uma campanha publicitária bastante forte. E os resultados vieram logo. Em 1960, os caras chegaram a produzir 50 mil motos por ano. E para acirrar mais ainda a briga, em 1958, a Panalto do Rio de Janeiro, que na época era importador dos Sincas, começou a produzir a Vespa. E assim como seu concorrente, teve que garimpar gente para trabalhar. Olha o anúncio. Inclusive, tem uma história que vale o comentário. O governador da Guanabara, antigo estado do Rio, o Carlos Lacerda, foi visitar a fábrica da Vespa e saiu para dar uma volta na Vespa. E os jornais noticiaram: governador passeia de Lambretta. Isso deu uma caca na época. Não é de hoje que os jornalistas não têm ideia do que estão falando. E ainda no início da década de 60, a Vespa lança seu triciclo utilitário. Os cariocas vão certamente lembrar das carrocinhas da Genial que ficaram na orla da praia e vendiam um cachorro-quente fantástico. E a Lambretta também entrou nessa onda, lançando seus triciclos que diziam que tinham 1001 utilidades. Mas com o início da produção das motocicletas no Brasil, a filosofia das scooters foi decaindo.
A Lambretta ainda tentou entrar na onda das motos lançando a Chispa, mas além de ser meio esquisitinha, o trem não vingou e os caras fecharam as portas. Mas hoje a marca Lambretta pertence aos indianos desde 1972. E os caras prometem que vão lançar um novo modelo neste verão. Mas para a alegria geral, o grupo Piaggio voltou para o Brasil em 2016. Inclusive com a venda e fabricação daqueles tuk-tuk indianos, que tem muito sucesso naquela região. Isso vai dar um Uber ótimo. Os scooters fizeram tanto sucesso que revolucionaram o conceito de veículo de duas rodas de uso urbano. Deram origem a toda uma filharada de motonetas e scooters, como por exemplo os ícones Honda Cube ou Honda Dream aqui no Brasil. E hoje existem scooters super high-tech, como a Suzuki Burgman 650, que tem 55 HP e atinge 170 km por hora. É quase uma moto esportiva. E tem toda a eletrônica que já está na moda. As scooters cada dia se firmam mais no mercado como uma ótima opção para uso urbano e até para pegar uma estrada leve. Espero que tenham gostado da história de como surgiram as scooters, história essa que está longe de terminar ainda. É isso aí, um abraço, até semana que vem, fui! Minha moto venenosa